Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um período, de aprendizagem da nossa EJA, na disciplina de Linguagens e suas tecnologias. Eu sou a professora Alexandra e venho compartilhar mais um momento de aprendizado com cada um de vocês. Aproveitem, curtam esse vídeo, compartilhem, deixe seu like, seu comentário e aproveite o máximo desse nosso meio de comunicação, que é o nosso canal no YouTube, JAF Conecta. E neste período em gramática, nós vamos continuar as nossas revisões das classes gramaticais. E aí, nesse momento, nós vamos revisar as características, de interjeição e numeral. Duas classes gramaticais simples para que a gente possa só reviver esse momento, revisar e poder aperfeiçoar o nosso conhecimento. A primeira delas é a interjeição, E aí a interjeição é a palavra que exprime emoções e sentimentos, tais como a palavra olá, viva, psiu, alô, ei. São expressões que exprimem emoções, Então, essas palavrinhas que exprimem emoção, elas, dentro do estudo da gramática, ela é reconhecida como as interjeições. Exemplos de frases com interjeição. Olá, sou a Maria. Viva, conseguimos ganhar o campeonato. Psiu, não faça barulho aqui. Então, essas expressões, olá, viva, psiu, elas são interjeições. E aí nós temos também os numerais, O numeral é a palavra que indica a posição ou o número de elementos, tais como, nós temos aí nos exemplos, primeiro, metade, dobro, quinzena, Os numerais são classificados em 5. Nós temos aí os cardinais, os ordinais, fracionários, multiplicativos e coletivos, Um que traz aí a primeira frase, traz um exemplo de numerais cardinais. Quando eu digo um pastel, por favor, O é um numeral cardinal. O segundo exemplo, primeiro as damas. O numeral primeiro, segundo, terceiro é um numeral que indica que é conhecido como numerais ordinais. E o terceiro exemplo, comi a metade do bolo. A palavra metade é um numeral fracionário. O quarto exemplo, vocês caminham o dobro de ontem. O dobro, o triplo, E essas palavras, essa palavra, por exemplo, nessa frase aí, que é dobro, ela é um numeral multiplicativo. E no último exemplo, serei vacinado nesta quinzena. Então, quinzena, novena, essas palavras, como tem no último exemplo, é a palavra quinzena, ela é um numeral classificado como numeral coletivo. Em literatura, nós iremos abordar o estudo de mais escolas literárias da nossa era nacional, Nós vamos hoje ver um pouquinho sobre o realismo, naturalismo e parnasianismo. Com a terceira fase do romantismo, emergem-se novos conceitos de exaltação à natureza e ao real Brasil por trás de todos os conflitos do período. Caracterizam-se assim cada uma das escolas literárias, realismo, naturalismo, parnasianismo, de 1881 a 1893. O realismo ele é caracterizado pelo apelo social e objetivo. O autor principal desse período foi Machado de Assis. No Brasil começa em 1881, quando Machado de Assis publica Memórias Póstumas de Brás Cubas. As principais características são o objetivismo e a veracidade dos fatos, Já está dizendo, o nome realismo já está dizendo que é um período onde era prioritário a questão da realidade, Da veracidade, da objetividade dos fatos, os quais são explorados por meio de uma linguagem descrita e detalhada. Os temas abordados eram temas sociais, urbanos e cotidianos, são representados pelos escritores do período. Oposto às ideias românticas, a ideia era mostrar um retrato fidedigno da sociedade. Além de Machado de Assis, merecem destaque Raul Popea e Visconde de Taunay. No período do naturalismo, nós temos aí como característica principal o coloquialismo e opiniões polêmicas. Um dos principais escritores, temos aí Aloysio de Azevedo. No Brasil tem início em 1881,
com a publicação da obra O Mulato, de Aloysio de Azevedo. Paralelo ao realismo, esse movimento literário também pretendia apresentar um retrato fidedigno da sociedade, no entanto, com uma linguagem mais coloquial, mais do dia a dia, né? Fazia parte do mesmo ritmo do realismo, procurando trazer situações reais, né, do povo, mas numa linguagem mais simples, mais uma linguagem do dia a dia. Da mesma forma que o movimento anterior, o naturalismo era oposto aos ideais românticos e apresentava muitos detalhes nas descrições. Entretanto, trata-se de um realismo mais exagerado, onde suas personagens são patológicas. Além disso, o sensualismo e o erotismo são marcas dessa produção literária. A obra O Cortiço, de 1890, de Aloysio de Azevedo, é um bom exemplo da prosa naturalista, desenvolvida no período. Além dele, destaca-se Adolfo Ferreira Caminha e sua obra A Normalista, publicada em 1893. E temos aqui, por fim, né, do nosso estudo de literatura desse período, o parnasianismo, que também vem paralelo ao realismo e naturalismo. A linguagem era poética e tinha um culto à forma, né? Eles eram muito ligados à questão da forma, da perfeição do que era feito. E aí o principal escritor da época temos aí Olavo Bilac. Tem como marca inicial a publicação da obra Fanfarras, de Teófilo Dias, em 1882. Essa também é outra escola literária que surge paralela ao realismo e naturalismo. Todavia, sua proposta era bem diferente e, portanto, foi classificada de maneira independente. Ainda que os autores do período escolhessem temas com a realidade, a preocupação residia na perfeição das formas, a arte pela arte. É o mote principal do movimento. Então, a frase principal desse movimento é a arte pela arte. Nesse período, os valores estiveram essencialmente voltados para a estética poética, como a métrica, as rimas e a versificação. Dessa maneira, houve uma forte preferência pelas formas fixas, por exemplo, o soneto, que tem a sua estrutura fixa. Os escritores que se destacaram nesse período formavam a tríade parnasiana: Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Corrêa. Vamos à nossa produção textual. Nesse período, nós vamos abordar o gênero artigo de opinião. Um artigo de opinião é um texto opinativo. Nesse tipo de artigo, o autor apresenta seu ponto de vista e sua opinião sobre um assunto. Ou seja, o texto reflete as impressões pessoais de quem o escreve. O artigo de opinião se caracteriza por ser um texto argumentativo. Ou seja, ao escrever, o autor demonstra quais são as razões que o levam a ter aquela opinião. Isso é feito com o objetivo de convencer o leitor do seu ponto de vista. Os artigos de opinião são encontrados principalmente nos meios de comunicação, como jornais, revistas e nas redes sociais, e são publicados normalmente por jornais ou colunistas. Geralmente também a gente vê, né, esse gênero textual ajudando muito, né, no que diz respeito à produção textual de redação para o Enem, onde muitas vezes pede-se uma dissertação, né, e a dissertação, de certa forma, ela traz esse sentido de opinião, né? Dissertar é você também dar a sua opinião sobre determinado assunto, o seu ponto de vista, né? Tomando como base conhecimentos científicos, conhecimentos de estudos científicos, de estudiosos da área da ciência, da área dos conhecimentos em geral, né? Então, quando você tem esse conhecimento, essa sua opinião própria, você já está aí criando também está lhe ajudando a criar um texto dentro do que pede a redação do Enem. E aí, como é que se estrutura, né, o artigo de opinião? A estrutura de um artigo de opinião é simples, formada por 3 partes principais. Nós temos aí a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução é o início do texto, momento em que o autor apresenta e contextualiza o assunto que vai discutir.
onde ele traz de forma mais geral sobre aquele assunto que está sendo abordado. No desenvolvimento, é a parte central do artigo. Nos parágrafos seguintes, o escritor pode abordar aspectos variados sobre o assunto, apresentando e defendendo sua opinião. Ele usa de argumentação e apresenta justificativas para convencer o leitor. É a parte mais longa do texto, desenvolvimento. Então, no desenvolvimento, que a gente pode dizer que é o meio do texto, né, o corpo do texto, o meio do texto, ele vem trazendo essa oportunidade que a gente tem de abordar o assunto partindo do que a gente sabe sobre o assunto, mostrando a nossa opinião, mostrando o nosso ponto de vista, né, baseado em estudos científicos, e aí a gente vai provar, vai tentar convencer quem vai ler o nosso texto sobre a nossa verdade. Nós vamos estar construindo, mostrando os pontos positivos, negativos. E aí, nesse momento, a gente tenta mostrar e convencer o leitor. Nós teremos também aí a conclusão, que é o final do texto, né? O autor faz uma conclusão do raciocínio apresentado ao leitor. É importante apresentar possíveis soluções para a questão debatida no texto. Então, na conclusão é uma parte importante, onde você pode apresentar uma sugestão de solução para resolver o problema que você apresentou lá no desenvolvimento, né? Então, nós temos aí as 3 partes, demonstrando aqui a vocês a construção e como é que se faz uma redação, né? Partindo dessas 3 partes principais, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Como começar um artigo de opinião? Vamos ver? Como vimos, o artigo de opinião deve ser iniciado pela introdução, ou seja, pela apresentação do tema que vai ser discutido no texto. Mas antes de começar a escrever, é bom estar bem informado sobre o assunto escolhido. Para facilitar, veja algumas dicas. Estude sobre o assunto que você deseja discutir, conheça bem o tema. Quanto mais informações tiver, mais fácil será escrever. Leia diferentes opiniões que já foram dadas sobre o assunto, mesmo opiniões contrárias às suas. Pense nas possíveis dúvidas ou críticas do leitor para respondê-las ao longo do texto. Use fontes confiáveis e apresente dados sobre o assunto. Então, aqui já traz para nós uma reflexão, né? Dizendo que quem mais lê, quem mais se informa, quem mais procura se acrescentar, né? Ampliar seus conhecimentos. Quanto mais você lê, mais você busca conhecimento, mais você vai ter facilidade de escrever um artigo de opinião, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido, né? Que a gente vem trazendo nessa aula de hoje. A produção textual é um gênero textual muito importante, né? Vai trabalhar muito do autoconhecimento que vocês têm, né? Sobre os assuntos. Então, eu desejo uma excelente aula. E a partir de agora, nós vamos praticar os nossos conhecimentos, né? E aí a pergunta que eu deixo para vocês, vamos praticar nossos conhecimentos? Nessa oportunidade que vocês vão ter de poder produzir os textos de vocês, de poder acrescentar e ampliar os conhecimentos aí na literatura e na gramática. Um abraço virtual a todos e um bom desempenho.